Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa temática principal, né, de avaliação neuropsicológica. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês alguns dos pilares da avaliação neuropsicológica. Eu trouxe para vocês aqui esses 4 pilares e eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo e nos vídeos posteriores. É, e minha intenção não é estar trazendo qual é hierarquicamente o melhor ou o pior pilar, todos são importantes, tá? E é importante que você possa estar tendo uma visão geral do próprio processo da avaliação neuropsicológica com base nesses pilares. Não se faz uma avaliação neuropsicológica somente com instrumento de aplicação, ou com testes, ou somente com observação comportamental, ou somente com entrevista, ou enfim, tá? Então é muito importante que você possa se lembrar disso nas próximas aulas e neste vídeo também. Então, a avaliação neuropsicológica, ela tem esses 4 principais pilares, certo? Que eu trouxe aqui para vocês nessa ordem em relação à observação comportamental, né? As escalas de avaliação, a entrevista clínica e o exame neuropsicológico. Então, o primeiro aspecto que eu quero estar trazendo para pilares é sobre a observação comportamental. Eu tinha falado na aula anterior que a gente precisa estar atento a essa observação e o que a gente deve estar observando nesse indivíduo, né? Então, a gente precisa observar nível de alerta, aparência, habilidades verbais, funcionamento sensório-motor, habilidades sociais, nível de ansiedade, padrão da fala, expressão emocional, conteúdo do pensamento e memória, né? Então, todos esses aspectos, inclusive, se for o próprio paciente que esteja agendando o processo de avaliação neuropsicológica, por telefone também, você já pode está percebendo, né, algumas características desse indivíduo, né? Então, na sala de espera, quando você for recepcionar esse paciente, no momento que ele está entrando, no momento que você está ali fazendo aquelas trocas de informações, né, de cortesia mesmo, você pode estar, sim, observando, fazendo já esse processo qualitativo da avaliação. Mas é relevante fazer a seguinte observação, que está aqui nesse ponto 2. Esse comportamento, essa observação comportamental, ela pode ser um pouco alterada ou prejudicada ou comprometida, porque o contexto da avaliação neuropsicológica, ele é artificial, né? Então, o indivíduo, ele vai para o seu consultório ou para o local onde você está realizando a avaliação, sabendo que vai ser avaliado. Então, isso possa ser que isso gere nele algumas, algumas inclinações ou algumas modificações comportamentais de alguns comportamentos mesmo, algumas atitudes que ele pode ter diferente do que ele teria no ambiente natural, né, no dia a dia dele. Então, por isso que é importante que a gente possa estar observando esse paciente nos contextos que ele habita, nos contextos naturais. Então, se você estava fazendo uma avaliação de uma criança, então você pode estar indo até a escola, conversando com os professores, né, vendo aquela criança agindo, né, no recreio, no intervalo, dentro da sala de aula, como a gente está exemplificando em caso de menores de idade, então tudo isso tem que ser acordado com o responsável, né? E é importante você fazer toda essa verificação, né, com a escola, principalmente porque quando você recebe, na verdade, queixas relacionadas ao processo de aprendizagem ou de interação social, né? Se você está trabalhando com adultos, um local que você pode estar visitando ou compreendendo melhor pode ser a própria casa desse indivíduo, ou o ambiente do trabalho, ou outras situações cotidianas que esse indivíduo ele pode estar fazendo parte. E que tenha, de alguma forma, alguma relação com as queixas cognitivas e prejuízos funcionais que esse paciente está apresentando. O segundo pilar
que eu venho trazer para vocês, não no sentido de hierarquia, o primeiro, o segundo, tá? Só em questão didática mesmo, é o pilar relacionado ao exame neuropsicológico, né? Então, o que que é esse exame neuropsicológico? E aqui é importante eu também deixar claro e delimitar para vocês que exame neuropsicológico é uma coisa e exame de neuroimagem é outra coisa, tá? Quando falamos em neuroimagem, nós estamos nos referindo à ressonância, à tomografia, a esses exames que eu posso fazer analogia com, entre aspas, uma foto, tá? Como a tomografia, ou quando a gente está querendo saber alguns detalhes ou algumas informações a mais, né, sobre a ativação cerebral, a ressonância magnética funcional, por exemplo, tá? Então, quando falamos de exame neuropsicológico, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando desse processo geral que abrange, né, essa observação, que abrange a entrevista, que abrange as escalas de avaliação, os instrumentos, etc. Então, é o exame como um todo o processo, tá? Então, o objetivo é esclarecer questões sobre o funcionamento cognitivo e comportamental e também, só que podemos dizer secundariamente, emocional de um paciente. E como eu já tinha esclarecido que exame neuropsicológico é diferente de exame neurológico, de neuroimagem, né? Não é o objetivo do neuropsicólogo identificar o local exato, né, que foi afetado com a lesão, com o trauma, com o AVC, o AVE. Não é nossa função identificar o local, tá? Isso é o papel da neuroimagem. Então, na tomografia, na ressonância, que a gente vai ter essas informações correlacionadas ao local da lesão. Então, o exame neuropsicológico como um todo, ele parte necessariamente desse pressuposto único que eu estou conversando com vocês desde das primeiras aulas, que é que todo comportamento, processo cognitivo, emoção, tudo isso tem a base, tem como base a atividade de sistemas neurais específicos. Então, a gente também relembra aqui, né, todo o paradigma localizacionista que traz que áreas específicas cerebrais são responsáveis por funções específicas, regiões específicas, né, comandam funções específicas e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer a partir desse exame, né, neuropsicológico é traçar algumas inferências, né, sobre essa estrutura e a função do sistema nervoso por meio dessa avaliação que a gente está realizando com o nosso paciente, tá? Então, esse processo como um todo, né, então vai ter alguns diferenciais, como, por exemplo, a escolha dos testes. Então, os testes, as escalas, os instrumentos, todos esses processos, né, eles podem auxiliar na investigação dessas hipóteses e podem esclarecer alguns comprometimentos sutis, né? Então, esse exame neuropsicológico, o que ele está envolvendo, né? Baterias de testes, como mencionei para vocês, né, que podem estar trazendo ou investigando algumas questões relacionadas à memória, à atenção, velocidade de processamento, raciocínio, assim por diante, tá? Então, é realizado com isso, né, com esses testes, precisa do embasamento teórico e multidisciplinar do neuropsicólogo para estar conduzindo esse processo, precisa de uma boa observação comportamental, né? Porque se lembre que o nosso paciente, ele não é só um resultado de tabelas quantitativas. Então, alguns contextos ou existem algumas situações em que esse exame neuropsicológico, em que a avaliação neuropsicológica, ela é solicitada, né? Eu trouxe alguns para a gente estar conversando aqui. Então, a primeira situação que eu estou trazendo refere-se a indicações
em situações em que a avaliação da cognição é imprescindível para a definição diagnóstica. Então, nós sabemos que para fechar o diagnóstico referente a alguns transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, para demências, para questões intelectuais, aprendizagem, assim por diante, é necessário uma equipe multiprofissional e dentro dessa equipe nós temos um neuropsicólogo, né? Então vai depender da demanda desse paciente. Então vamos ter um neurologista, podemos ter um psiquiatra, uma psicopedagoga, uma fono. Então a junção dessas informações, né? Elas vão estar fornecendo e auxiliando no diagnóstico. Então, a avaliação neuropsicológica em casos de pessoas que têm hipóteses diagnósticas de demência, deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, por exemplo, é imprescindível, né, que haja um profissional da neuropsicologia para estar fazendo uma avaliação desse indivíduo e estar compondo a equipe para fechar esse diagnóstico, tá? Então, o segundo exemplo, né, de situação de solicitação, né, o encaminhamento para um indivíduo fazer uma realização, uma avaliação neuropsicológica, é em relação ao complemento ao diagnóstico, podendo ser importante na identificação de comorbidades e de questões relacionadas ao prognóstico e no acompanhamento da evolução clínica. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um traumatismo crânioencefálico, né, sofreu um acidente de moto, por exemplo, bateu a cabeça muito forte e teve um traumatismo. Então, a gente não precisa de uma avaliação neuropsicológica para dizer que esse indivíduo teve um traumatismo, certo? Então, o que pode acontecer em virtude desse acidente, né? Então, pode ter alguns comprometimentos cognitivos, como, por exemplo, nas funções executivas, né? Então, a partir do ocorrido em relação a esse traumatismo crânioencefálico, pode haver, né, a existência de uma síndrome disexecutiva, né, um comprometimento nas funções executivas, que pode sim estar agravando esse traumatismo crânioencefálico, tá? Outro exemplo, existência de déficit de memória operacional, agravando o comprometimento associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a avaliação neuropsicológica, por exemplo, em pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, é de suma importância, primeiro, fazer o próprio diagnóstico, né? Para compor, mais uma vez, esse cenário de diagnóstico desse indivíduo com TDAH, é importante ver como é que estão as outras funções cognitivas desse mesmo indivíduo, né? Tendo em vista que a gente está falando também sobre um paradigma holístico, né? Em que as funções psicológicas ou cognitivas ou neuropsicológicas, tudo sinônimo, né? Vão estar em comprometimento, né? Mas pela neuroplasticidade, através dos estímulos e reabilitação e etc., a gente consegue diminuir o sofrimento desse indivíduo. Uma outra situação em que o indivíduo ele pode receber um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica é em situações em que não há contribuição para questões de diagnóstico diferencial, mas em que o exame neuropsicológico pode ser fundamental na identificação de disfunções cognitivas que serão alvos terapêuticos. Como assim, né? Alguns transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia e os demais, eles não precisam de uma avaliação neuropsicológica para dizer que o indivíduo ele possui, né, esse diagnóstico. Né? Então, um psiquiatra, uma avaliação psicológica, né, essa conversa entre esses dois profissionais é o que vai estar determinando esse diagnóstico diferencial. Então, o que a avaliação psicológica, né, ela poderia estar ajudando? Então, indivíduos que têm esses transtornos, eles têm comprometimento cognitivo, né, comprometimentos
em várias áreas, né? E aí vai também da especificidade, da subjetividade do indivíduo que a gente está falando. E aí a gente precisa traçar metas terapêuticas para estar ajudando esse indivíduo a estar tendo uma melhor qualidade de vida. Então, uma das formas que a gente tem de fazer isso é através, né, da avaliação neuropsicológica, que a gente consegue ver as potencialidades e as vulnerabilidades e, a partir disso, traçar alguns alvos terapêuticos, né, para que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Né? Então, nosso intuito não é de dar diagnóstico, não é de ajudar nesse contexto, mas de ver em quais aspectos a gente pode ajudar esse indivíduo a se desenvolver enquanto pessoa, né, para estar convivendo melhor também em sociedade. Um outro exemplo de situação é essa número 4, né? Em situações em que ocorreram prejuízos ou modificações cognitivas, afetivas e ou sociais em decorrência de eventos que atingiram primário e secundariamente o sistema nervoso central. Né? Então, a avaliação neuropsicológica ela vem em casos de pessoas que sofreram traumatismo encefálico, tiveram tumor cerebral, até pós-cirúrgico também, né? Quando a gente fala de retirada desse tumor, epilepsia, AVC e assim por diante. Então, esses eventos, eles comprometeram o sistema nervoso central e provavelmente vão estar gerando prejuízos e comprometimentos, né, nessas funções, tanto cognitivas, quanto sociais, quanto afetivas. Então, a avaliação neuropsicológica, ela surge, né, ou vem, ou tem-se essa importância, para que possamos, assim como eu falei no exemplo anterior, estar ajudando esse indivíduo a estar melhorando a sua qualidade de vida, vendo quais aspectos foram prejudicados ou comprometidos e os que têm foram preservados. Né? A quinta situação, o exemplo que eu trago aqui para vocês, é em relação às situações em que a eficiência neuropsicológica ela não é suficiente para o desenvolvimento pleno das atividades da vida diária, acadêmica, profissional ou social. Então, por mais que a gente faça a avaliação neuropsicológica para fechar o diagnóstico de indivíduos com transtornos específicos do desenvolvimento, globais de desenvolvimento, deficiência intelectual, né, como, por exemplo, indivíduos com autismo, né, transtorno do espectro autista, a avaliação neuropsicológica em si, né, ela não consegue estar sendo suficiente, essas informações sendo suficientes para esse indivíduo. Essas informações, elas vão estar compondo, né, como é que essas atividades do dia a dia, do cotidiano, elas podem ser mais eficazes, né, frente à melhoria realmente da qualidade de vida desse indivíduo. E, por fim, em relação ao exame neuropsicológico, temos as situações geradas ou associadas a uma desregulação do balanço bioquímico ou elétrico do cérebro, decorrendo disso complicações ou prejuízos cognitivos ou afetivos, como os próprios transtornos psiquiátricos, como eu já mencionei, epilepsias, afasias e assim por diante. Né? Tudo aquilo que tem correlação com o sistema nervoso, né, que pode vir a ocasionar modificações ou prejuízos mesmo cognitivos e etc., a avaliação ela pode ser recomendada ou solicitada para que a gente possa estar investigando e corroborando, né, o tratamento desse indivíduo. Tá joia? Então, nesse vídeo, nós vimos que existem alguns pilares para avaliação neuropsicológica, tem a observação comportamental, falamos também sobre o exame neuropsicológico, e no próximo vídeo vamos dar continuidade falando sobre os demais, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.